Como eu já havia comentado anteriormente, caminhada em direção à filosofia metassimbólica tem o primeiro módulo, que é o mais difícil de ser superado, e ele envolve o que eu chamo de obstáculos e desafios. Isso porque ela é dividida nessa primeira parte, que é a preparação para que alguém possa, de uma maneira adequada, acessar a sua parte teórica, até porque se essa primeira etapa dos obstáculos e desafios não for compreendida, muito menos serão as teorias, as três teorias da filosofia metassimbólica, né? E eu já posso colocar que essas teorias são a teoria do todo e de tudo, a teoria do mundo simbólico e, finalmente, a teoria do mundo metassimbólico, que é o objetivo da filosofia. Então, a gente precisa entender a magnitude dos obstáculos e também, então, correspondentemente, dos desafios, para que a gente possa chegar no que a gente chama de segundo módulo, que é o módulo teórico. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala de filosofia metassimbólica, nós estamos nos referindo a uma revolução, ou seja, ainda que seja feita com elementos que já são existentes, e essa é uma condição para sua inteligibilidade, ainda assim como arranjo filosófico, como sistema filosófico estruturado, a filosofia metassimbólica representa uma ruptura, uma verdadeira revolução. Ou seja, não é através da expansão do conhecimento que se pode chegar à compreensão da filosofia metassimbólica. É preciso uma revolução. No campo da ciência, especificamente nas obras de Thomas S. Kuhn, que escreveu um livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, publicado em 1962, essa mudança revolucionária é entendida a partir da ideia dos paradigmas, ou seja, um paradigma no campo científico, dentro de uma nova visão, representa sempre uma ruptura, uma revolução em relação ao paradigma anterior, isso sempre dentro de uma mesma linha de desenvolvimento, por exemplo, na física. E o exemplo que a gente pode dar é justamente na física. Então, a física de Newton, a mecânica clássica de Newton, ela encontra os seus limites, e isso a gente pode entender de uma forma mais aprofundada em outro momento, e no final do século XIX ela entra, o paradigma que era utilizado para análise dos dados que eram levantados pelas pesquisas, já não dava conta dos resultados que eram encontrados. E isso levou ao que o Kuhn chama de crise paradigmática, que não tem solução dentro daquele paradigma, e que, no caso da física, foi superado pelas ideias de Einstein na sua teoria da relatividade. E é importante que a gente também entenda, e esse assunto vai ser abordado mais tarde, é que existe uma incomensurabilidade paradigmática, assim chamada, entre o paradigma de Newton e o paradigma de Einstein. E ela é uma incomensurabilidade unidirecional, ou seja, Newton não entende Einstein, mas Einstein entende Newton. Então, por se tratar de uma revolução também paradigmática, apesar de que muito diferente do que acontece no campo das ciências, ainda que dentro da mesma lógica, o grande obstáculo para a aproximação de quem quer que seja da filosofia metassimbólica é justamente essa ruptura paradigmática. Então, é preciso que, como ponto de partida, você entenda de que não é uma questão de expansão do seu conhecimento, mas é uma questão de revolução
num nível muito mais amplo e muito mais difícil de ser entendido do que você sequer pode imaginar.